Quando a gente entende que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e que tudo é fruto da percepção, qualquer problema que esteja acontecendo com a gente, seja doença, seja a nível psicológico, seja emocional, qualquer um deles, é uma percepção que está mal colocada. Fala mais. Porque eu vejo mesmo como se fosse uma geometria que a pessoa está carregando com ela. E ela tem pontos que se conectam dentro dela e pontos que estão com o nó e pontos que estão desconexos. Hum, E a minha cura acontece justamente nesse ponto. Agora, quando a gente fala em multidimensionalidade, é entendendo que isso está acontecendo em várias dimensões ao mesmo tempo, e não só aqui nessa física que a gente está. E é. daí a necessidade de entender as dimensões, porque elas não são apenas medidas, elas têm uma função na existência. Cada uma delas tem uma função para descrever esse todo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje tenho a honra de ter aqui comigo a Joyciane do Project Joy. Seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, César. Muito obrigada pelo seu convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje, com todos os seus seguidores também. Então, Joyce, para a gente começar, conta pra gente o que você sente assim que é o seu presente para o mundo. O que é da sua essência assim que você veio trazer para esse mundo? Começamos bem complicado, não é? Eu Meu estava sentindo Deus! aqui qual pergunta eu ia fazer uma mais leve, mas aí veio essa, assim, tão forte, falei: "Então vai essa". É engraçado porque é uma pergunta que eu não me recordo de alguém ter me feito essa, mas bom, vamos tentar formular uma resposta. Qual é que é o presente que eu acho que é meu presente? Sabe, César, ao longo de toda a minha vida, eu sempre me sentia muito um peixinho fora d'água. Nunca me conectava com a vida, com a experiência do mundo, do planeta. Não conseguia entender por que as coisas são como são, por que vivemos nessas condições, por que existe tanta rivalidade. Enfim, tudo aquilo que a gente vive neste planeta não fazia muito sentido para mim. Não tinha lógica. Por isso, desde muito, muito nova, a minha busca sempre foi para tentar entender, que se eu entendesse, eu sentia que eu ia conseguir encontrar a minha paz. E enquanto eu não entendesse, não encontrasse essa lógica, esse fio que conecta todas as coisas, não ia conseguir me encontrar, nem me conectar com ninguém. Por isso eu fiz disso, ao longo de toda a minha vida, meu objetivo, encontrar a lógica, a conexão entre todos os conhecimentos, todos os pontos. Tudo aquilo que as pessoas têm a dizer, está dizendo algo, está revelando algo. Mesmo que algumas pessoas tenham essa preferência de adotar apenas uma visão, eu sempre achei primordial a gente conseguir olhar para todas as visões, para a gente entender onde é que elas estão conversando. Isso Quando essas revelações começaram a se tornar mais evidentes para mim, a partir de 2020, que eu comecei a receber canalizações mais profundas sobre que é aquilo que eu falo, né, no meu canal hoje em dia, eu comecei a entender que eu tinha essa habilidade de me me movimentar entre a lógica e a fantasia, entre o racional e o irracional, entre a espiritualidade e a ciência, porque esse era o meu objetivo, encontrar essa conexão. E quando eu encontrei essa conexão, eu entendi que eu tinha essa habilidade, tinha esse lado abstrato bastante desenvolvido, da mesma forma que esse lado mais objetivo também era desenvolvido. E consegui encontrar essa conexão, dentro de mim, obviamente. Claro que, são muitos detalhes e é muita informação, que não dá pra gente explicar tudo, 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 mesmo que a gente queira, não existem palavras suficientes para explicar toda essa conexão. Mas eu acho, olhando para isso hoje, eu acredito que o meu presente para o mundo seja esse, trazer uma visão que conecta e interliga todos os conhecimentos. E essa Perfeito, forma de nossa. conectar é através da lógica, é o Aham. lugar onde nasce, ah, o pensamento, onde nasce
consciência, onde a gente compreende o que é existir. Eu tô sem palavras aqui, Joyce. Eu tô sentindo aqui o que você tá trazendo, né, essa essência que você tem. Precisa até respirar um pouquinho. Você sempre teve esse chamado, assim, de entender tudo isso, uma coisa que conectava, um fio que conectava tudo? Eu lembro desde pequenininha, tinha meus 3, 4 anos, 5 anos, que conversava com uma voz que eu não entendia de fato o que que era essa voz, mas eu também sabia que não estava fora de mim, ela estava dentro, só que ela estava além de mim, entende? Ela estava Sim, além de mim, só que ela não estava fora de mim. E ela perfeito. tinha uma compreensão, me explicava as coisas de uma maneira que era tudo muito elucidativo, mesmo eu sendo criança, não tendo a compreensão, né, das pessoas comuns, aquela explicação conseguia me trazer uma visão muito mais amplificada, muito mais abrangente sobre o que eu estava vivendo e o que ia acontecer. Isso sempre fui também aquela criança que se destacava muito, porque me conectava muito mais com os adultos, tinha conversas com dava conselho para os adultos, tinha essas conversas, assim, com as pessoas mais velhas, não conseguia conectar com as crianças da minha idade. Quanto mais o tempo foi passando, mais eu me vi nessa procura, porque quanto mais eu fui crescendo também, eu deixei de ser aquela criança que era diferente, não é, comecei a me tornar adulta. Por isso a gente já não é mais aquela já não tá mais naquela visão do: "Eu sou uma criança que tem uma percepção mais ampliada", não, agora eu sou um adulto que está vivendo nesta sociedade e, a partir dessa percepção ampliada, eu preciso de fazer alguma coisa. E quando eu cheguei nos meus 18 anos, 20 anos, quando eu entrei na faculdade, vi que eu não tinha noção daquilo que eu estava fazendo e que eu não estava entendendo para onde é que eu estava indo, entrei numa crise existencial muito isso sem contar com todos os episódios depressivos que eu tive ao longo da minha vida. Uhum. Nessa fase, que eu diria dos meus 17 anos até os meus 21 anos, foram os anos mais negros da minha vida, porque eu me sentia nessa obrigação de ter algo a entregar, de fazer algo, de chegar a algum lugar, só que eu não me encontrava, eu não entendia o que que eu estava fazendo, eu nem sabia para onde é que eu tinha que ir. Mas depois, com o tempo, a gente começou a entender que cada coisa Aham. acontece por um motivo, que você vai, toma decisões, você aprende as coisas, às vezes, até lugares e de formas que a gente não esperava, que eu era uma criança muito escola, 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 estudo, 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 mas depois a gente chega nessa fase, a gente entende que precisa de se jogar no mundo, e o mundo lá fora não é como aquilo que é explicado na escola, não é que nos mostram na escola, e todas essas percepções foram me levando a expandir cada vez mais, tentar entender cada vez mais, descobrir onde é que estava essa conexão, onde é que estava esse fio. É sim, desde criança sempre tive essa busca, essa vontade. Exato. Então a gente entrando agora nessa, vamos dizer, teoria sobre tudo. O que que você foi descobrindo, assim? Que nossa, você pode contar pra gente, compartilhar pra gente aqui desses downloads que você foi fazendo, essas descobertas? Olha, César, eu acho que é importante dizer que antes mesmo dos meus downloads, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, por isso eu estudei sobre muitas coisas. Eu Uhum. estudei sobre ciência, física quântica, biologia, neurociência, pois dentro da espiritualidade eu explorei várias religiões, porque eu era muito curiosa em relação a isso. Dentro da filosofia e também, porque filosofia sempre foi minha paixão. E geometria, matemática, artes, sempre foram paixões que eu gostava de tudo um pouco e não conseguia entender pra onde é que eu vou. Por isso que eu tinha muito essa questão da crise existencial. Eu queria estar em tudo, saber um pouco de tudo, mas nós somos só um, não dá para nós chegarmos a todos os lugares. Mas sempre quando tinha essa oportunidade eu ia, minha diversão sempre foi estudar, sempre foi procurar aprender cada vez mais. Isso eu estava sempre procurando um pouco mais, estudando um pouco mais, entendendo um pouco mais. E chegando nos meus 18, entre meus 18 e 20 anos, eu já tinha, assim, uma base bastante sólida de conhecimentos sobre as coisas gerais, sobre o conhecimento geral. Nós temos no mundo compreensões e
teorias que temos confirmadas, tanto a um nível, né, físico, da física clássica, como dentro da física quântica, que ao fim e ao cabo são teorias, mas que a gente ainda está tentando entender como é que elas se conectam e etc, etc, etc. Mas foi a partir de 2020, o ano da pandemia, Uhum. e a minha vida também virou de ponta cabeça. Eu estava trabalhando como aeromoça na altura e fiquei presa em Portugal. Acabei por ficar presa em Portugal e fiquei aqui por 1 ano e 3 meses. Durante esse 1 ano e 3 meses, eu não podia sair do país, não podia voltar para o meu trabalho, não é, que eu trabalhava no Catar, e eu tinha que tentar saber o que que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia manter o meu emprego ou não, que houveram muitas pessoas que foram despedidas. Eu não sabia se eu deveria tentar encontrar uma outra saída, eu não sabia, era uma grande confusão. Mas eu tinha essa voz que me dizia sempre exatamente o que fazer. Mesmo Uhum. assim, com muito pé atrás, porque eu não tinha ainda certeza, não estava com medo ainda, para ser sincera, daquilo que eu estava ouvindo, só que eu não tinha nada a perder. Como eu não tinha nada a perder, vamos lá. E comecei a me estudar, a estudar minha mente, o meu corpo, meditação, dietas, jejum, exercício, várias coisas diferentes que eu comecei a experimentar em mim. E Sim. foi aí que as coisas começaram a se conectar, porque aí eu entendi que absolutamente tudo começa na percepção, sempre. Só que quando a gente fala de percepção, às vezes a gente associa, às vezes não, a gente associa muito isso a uma função da mente. Só que a gente está falando de camadas sutis que depois se tornam objetivas. É o subjetivo que se torna objetivo, e não o objetivo que se torna subjetivo. Mas quando a Uhum. gente fala sobre, por exemplo, emoção e a fisicalidade, a gente acha que nós somos seres que sentimos emoções e que temos consciência. São os corpos que têm emoções e que têm consciência. Só que na verdade é o contrário. Nós somos emoções, somos consciência que contém corpos. Isso pode parecer esse detalhe que não faz muita diferença, mas quando você olha para o desenho geral, para o que está pensando, você entende que muda tudo, muda tudo. Uhum. Ah, essa ordem, a diferença na ordem. A diferença na ordem muda, porque a nossa percepção muda também. É que nem a Uhum. questão da gente falar, por exemplo, que nós somos seres corpos que contêm uma alma. Sim. Não é assim. Nós somos almas que contêm corpo. Corpo é apenas um aspecto, um pequeno fragmento da geometria do todo, que está numa determinada localização. Uhum. Só que a gente está sempre mudando de localização em localização a todos os instantes, Uhum. porque nós estamos em constante movimento. Só que por causa dessa percepção de estarmos dentro de um corpo, a gente acha que é esse corpo que está em movimento. Só Uhum. que é a percepção que está mudando de corpo em corpo. E essas pequenas assimilações que a gente compreende quando a gente para entender de verdade o que que a física quântica descobriu, o que que dentro da mecânica quântica, que tipo de teorias eles foram desenvolvidas. Dentro da filosofia, dentro da lógica, dentro de tudo aquilo que nós temos hoje presente no planeta, nós entendemos que todas as conclusões, todas as áreas apontam para a mesma coisa. Uhum. É como se fosse uma peça de um puzzle que faltava para encaixar tudo. Então, Uhum. e foi nesse momento, pode falar. Deixa eu entender aqui. Você está dizendo, a nossa percepção de então, primeiro, né, a gente, eh, habita o corpo e parece que esse corpo está se movendo, mas não é bem que esse corpo, vamos dizer, na tridimensionalidade, a gente tem a experiência de que o corpo ele se move pelo tempo, pelo espaço, né, o tempo está acontecendo e tal. Mas aí o que você está dizendo é que, na verdade, gente é que está meio que a realidade ela está se atualizando infinitas vezes a cada momento, Isso, exatamente, exatamente. né. Perfeito. É Hã. exatamente isso. Isso nos leva à conclusão que nós não somos algo específico, uma identidade específica, ponto, corpo, uma espécie. Não, nós somos apenas
literalmente um fragmento do observador, que é um puro nada, mas Uhum, potencial de tudo. uhum, E uhum. é esse fragmento de observador, esse fragmento de percepção que tem essa sensação, não é, de atualização de realidades a todos os. Sim, sim. Então, assim, gente, para quem tá assistindo, né, é é uma mudança sutil. Eu acho que isso faz parte de um despertar, né, Joyce? Faz parte da gente, Certeza. né, Sim, 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 com certeza, com certeza. né, porque ele não é um entendimento só racional. Até acho que tem uma coisa muito legal do jeito como você explica, que é através de uma lógica, uma racionalidade, até um pensamento abstrato e analítico também que você traz, né, geométrico, a gente consegue ter esses lampejos que a consciência consegue dar uma viradinha para, opa, e perceber diferente, né? Porque a nossa consciência habitual, corpórea, faz a gente ter a sensação de só uma objetividade da matéria. Mas se perceber como essa consciência e a aparente realidade aqui é desse jeito, de que, opa, eu sou essa consciência e essa realidade ela está se atualizando aqui na minha frente, infinitas vezes no tempo, é essa realização. Sim, sim, sim. Eu estou colocando nas minhas palavras do jeito como eu Não, entendo. mas está perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso. Até mesmo porque às vezes a gente se esquece que a matéria, ela é energia também, só que é energia que está concentrada de uma determinada maneira. E é o Uhum, nosso cérebro que está captando essa energia para poder interpretar e dizer: "Ó, aquilo ali é vermelho, aquilo ali é azul, aquilo ali é um céu, aquilo ali é uma árvore". Só que no fundo é aham, apenas energia que está ali, é energia pura. aham, Nós aham, é que definimos, nós é que colocamos, o significado naquilo que a gente está percebendo. Só que esse aham, significado não começa no humano, ele começou bem antes, quando ainda não éramos seres objetivos. aham. Espera aí, porque eu acho que essa, eh, afirmação de que ele começa bem antes é fundamental, vamos dizer, na sua teoria sobre tudo. Me explica Uhum. melhor, por que que ela começa bem antes? Ok, vamos pensar o seguinte, eu acho que a melhor forma da gente compreender porque lá está, nós aqui são várias conclusões que a gente chega acaba por trazer uma frase muito simplificada dentro de várias percepções que a gente já estudou, que já viu, já pensou de várias maneiras diferentes. Uma questão que, a meu ver, é aquela que acaba nos limitando a perceber ter essa percepção, é o fato de nós termos desenvolvido a nossa lógica aristotélica, a partir da percepção binária. Uhum, Onde nós temos os 3 axiomas fundamentais da lógica, eles é justamente dizer que ou as coisas são ou as coisas não são, ou algo é verdade ou algo é mentira. uhum, No entanto, quando a gente começa a descobrir e desenvolver a física quântica, onde a gente entende que nós temos vários estados de superposição, a gente compreende que essa coisa do ou é ou não é, só existe na percepção em que nós estamos aqui. Onde a gente tem uma percepção do macro, aham, só que é um nível bem, 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 bem sutil. O que está acontecendo? O nada e tudo, a verdade e a mentira estão acontecendo ao mesmo tempo. uhum, Algo só existe num determinado período de tempo e espaço. A gente pode dizer assim: eu sou um ser humano, mas eu só sou um ser humano de X a X ano, enquanto estou vivo, neste corpo, eu com essa identidade Joyce. Depois que eu morrer, sem a gente nem precisa de falar sobre espírito nem nada dessas coisas. Depois que eu morrer, meu corpo vai virar pó, eu não posso mais dizer que eu sou um humano naquele espaço-tempo. aham, Eu sou apenas pó. E não sou só eu. Tudo, tudo e todos nós somos energia que está em constante transformação. Por isso essa coisa do ou é ou não é, só funciona dentro de uma caixinha de percepção. Quando essa caixinha se abre, a gente entende que aquilo que não é, só não é aqui e agora. E aquilo que é, também só será aqui e agora. Teremos várias outras versões de ser e não ser, mas nunca será sempre exatamente igual.
Tá, tô entendendo. Então, como é que você correlaciona isso com a história das dimensões? Então, quando a gente vai olhar 4D, quando a gente vai olhar 5D, porque eu tô entendendo que, assim, numa faixa, vamos dizer, de realidade aqui, ela é binária, né, ou é falso ou é verdade, né, ou tá certo ou tá errado, né, como você tá dizendo. E aí você tá dizendo: "Não, tem um outro jeito de ver aqui que não é com esse rótulo, que eles podem ser ambos ao mesmo tempo". Como é que você como que você vê isso? Porque eu já vi que você explicando, por exemplo, o Tesseract nessa quarta dimensão, né, indo para a quarta dimensão. Como que você correlaciona isso? A gente precisa de voltar um pouco atrás, porque é necessário entender um pouco mais sobre geometria para te dizer como é que eu conecto com dimensões. O que que é a ideia principal aqui? É a gente entender que antes das coisas terem forma, elas são pensamento. Antes das coisas terem uma regra, elas são apenas uma imaginação, antes de se tornar uma regra. Uhum, Nesse lugar onde ainda é imaginação, as coisas ainda são sutis, são subjetivas, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, quando a gente fala sobre dimensões, é muito porque cada pilar ou cada ferramenta necessária para criar a percepção da objetividade começa na ideia da dimensão. Só que o que que acontece? Nós temos dimensões, várias áreas diferentes no mundo neste momento. Temos as dimensões da matemática, dentro da ciência, nós temos dimensões que são explicadas de uma outra forma, dentro da espiritualidade fala-se que as dimensões são outra coisa. Foi nessa loucura de entender que cada um tem uma forma diferente de falar o que que é dimensão, que eu comecei a entender o que que cada um estava tentando me explicar, que é a raiz do que significa aquele ponto. A dimensão, a origem da palavra é sobre a medida, é medir numa direção, medir algo numa direção. Só que a gente leva isso de uma forma muito literal, porque estamos aqui numa perspectiva objetiva. Mas a um nível multidimensional, é medida numa direção sobre o aspecto da existência. Por isso, quando a gente tem, por exemplo, na geometria clássica, a gente tem a primeira a dimensão zero seria um ponto, a primeira dimensão seria o vetor que vai numa direção, por isso nós temos ali a reta. Nas dimensões a um nível multidimensional, a gente entende que a primeira dimensão é o ponto no meio do todo que se torna consciente dele mesmo. Entende a conexão? na primeira dimensão. Sim, porque a Tá. dimensão zero é apenas a um nível multidimensional não existe, é apenas uma representação da ausência, só que a ausência ela não existe de fato, Uhum. só existe a presença da ausência. Chega um ponto que isso começa a ficar um pouco confuso, tá, eu tô tentando trazer aqui a forma mais simples possível. Sim. Mas, a gente entende, por exemplo, que na geometria clássica a gente tem um ponto que ao se direcionar numa direção, nós temos a primeira dimensão, a medida numa direção, a primeira dimensão na geometria clássica. Na geometria multidimensional, para além disso, para além dessa percepção, nós temos várias camadas que não são só objetivas, são subjetivas, que é Uhum. ponto aqui, no meio do espaço, no meio do tudo e do nada, que se percebe ali, presente ali, Sim, entende? sim. Depois, quando passamos para a segunda dimensão, na geometria clássica, nós temos, não é, aquele vetor que estava numa direção, agora passa para uma outra direção, e começa a ter 2 direções, e por isso Uhum. dá-se o plano. Mas, nas dimensões a nível multidimensional, nós entendemos que esse plano não é um plano reto, é como se fosse uma malha. Por quê? Hum, É como se a gente pegasse naquele ponto da consciência, ampliasse ele e visse os 2 polos daquilo que foi pensado. Imagina que a consciência, aquele ponto, ele pode ser traduzido numa ideia pura. E vamos imaginar que essa ideia pura é a temperatura. Então a gente tem na primeira dimensão um ponto que, a nível multidimensional, seria aquele ponto que representa a temperatura, perfeito? Agora a gente quer passar aquele ponto para uma perspectiva, para entender o que que ele é, o que que é a temperatura. A gente passa para a segunda dimensão, é como se a gente ampliasse aquele ponto, 2 polos, quente e frio, para a sim, gente começar a entender o que que é a temperatura. sim. E aí a gente precisa de ver todas as variações do quente
e do frio para que aquele ponto compreenda o que que é a sua temperatura. sim, sim. Tá Aquele entendendo a ponto ideia? está se entendendo em 2 dimensões, que ele se entendia em uma dimensão, agora se entende em 2. Exato. Mas ele não está desconectado da outra, ele é apenas a continuação Sim. da percepção. Uhum. Nisso, quando a gente fala de um ponto, para que a gente represente esse ponto, ele já está existindo no espaço. Essa terceira dimensão, ela já está intrínseca lá. Uhum. Na geometria clássica, a terceira dimensão seria uma terceira via de direção para dar profundidade, correto? Sim. Então, tem a gente na terceira dimensão, a gente tem uma dimensão, né, largura, comprimento e altura. Uhum. Exatamente, exatamente. Mas ao nível multidimensional, a gente entende que no momento em que o ponto começa a existir, no momento em que a consciência começa a existir, ela já está no espaço. Aham. Ela já está existindo no espaço. Isso, a terceira dimensão já estava lá. Mas a gente compreende a aquela, vamos imaginar o círculo, não é, que seria as 2 polaridades de positivo e negativo. Numa percepção com profundidade, a gente começa a perceber a esfera, e começa a ter a forma. Sim. Só que a forma já estava intrínseca à ideia. Tá entendendo como é tudo bastante confuso? Porque é entender que a linearidade, começo, meio e Uhum. fim, é produto da nossa percepção, porque no fundo tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Sim, São sim. ideias gerais que se fragmentam. E Tá. foi isso que eu percebi sobre as dimensões. A ideia geral, que é o todo, que era tudo e nada ao mesmo tempo, sem distinção, seria a nona dimensão, que depois começou a se fragmentar. Primeiramente, 2 aspectos, terceira dimensão, o 3, e a sexta dimensão, o 6. 3, 6, 9, a base do 3, 6, 9, todos nós já conhecemos. O 6 sendo a representação da sensação, o lado obscuro, a ideia primordial do sentir, e o 3, o espaço onde a criação acontece. Só que aí as coisas ainda não estão definidas, são apenas aspectos polares desse todo, que era tudo mesclado, mas que a partir daí começa a se fragmentar. E as dimensões são isso, são essas as ferramentas com o qual o todo começou a se fragmentar para se perceber. Terceira dimensão, o espaço de criação, a sexta dimensão, o portal de criação, a sensação, primeira dimensão, a consciência, segunda dimensão, a dualidade, quarta dimensão, o tempo, que é o movimento só acontece na quarta dimensão, a oitava dimensão, que é o akashico, onde nós temos como se fosse o armazenamento de tudo aquilo que já aconteceu e que pode acontecer dentro daquele conjunto de percepções. Nós temos a sétima dimensão, que é a identidade, onde nós criamos a percepção de separação, porque nada está separado de fato, apenas uma percepção. E por último, a perspectiva, que é como se a gente imagina que depois de você criar o jogo, você experimenta o jogo e no final do jogo você tem uma nova opinião sobre ele. A consciência que começa no 1, sendo aquele ponto inicial de percepção, ele acaba em outro ponto, quando termina o caminho. Ele acaba no 5, onde ele cria uma nova perspectiva sobre aquilo que ele criou, sobre a ideia inicial. Uhum. Fez sentido? Você conseguiu entender? Eu consegui entender. É Eu claro que é acho bastante complexo, porque é muita coisa, mas estou tentando aqui trazer aqui o máximo possível. sim. Não, imagina assim, para quem tá assistindo deve ter dado um nó na cabeça de alguma forma ou de outra, né. E eu acho que, assim, você tá trazendo um assunto que ele, né, vale algumas boas aulas, né. Mas que eu acho que é muito bacana do que você traz é essa percepção, né, que quando a gente coloca em dimensões diferentes, da própria ideia da criação, né, da própria criação, da gente se perceber como essa criação, né, movimento de se separar da consciência, se perceber diferente, separado, e se eu entendi essa última parte que você trouxe, é de voltar para ser tudo. Exatamente. Bom, eh, maravilhoso. E hoje, o que que você, eh, tem se entusiasmado?
em trazer isso para o mundo? O que que, assim, dentro tudo isso, assim, hoje onde que tá, assim, o fogo da Joyce, a chama? Tá exatamente nisso, em trazer esse conhecimento para o mundo, mas talvez, até mais mesmo essa minha eu faço as minhas consultorias individuais, e eu sinto que são acabam sendo até mais proveitosas do que as aulas onde eu tô falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eu consigo me conectar diretamente com aquela pessoa, com aquilo que aquela pessoa consegue entender. E Aham, fica a linguagem fica mais fluida, porque é como se todo o meu ser se conectasse só e apenas com aquela direção. Agora quando a gente tem um público, né, grande, a gente tenta trazer uma linguagem que seja o mais abrangente possível e às vezes a gente pode acaba por aham, as pessoas podem acabar por não acompanhar da mesma forma, porque cada uma vai ter uma percepção diferente. sim. Mas tem sido esse é meu fogo sim, colocar isso no mundo e curar cada vez mais. Então conta pra gente, como tem sido esse trabalho com cura, assim, que você pode compartilhar com as pessoas agora que estão ouvindo aqui, que é curativo? O que que você tem ou pelo menos talvez você tenha algum caso com alguém que você atendeu? Tenho alguns. É assim, César, o que que é a cura de fato? Quando a gente entende que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e que tudo é fruto da percepção, qualquer problema que esteja acontecendo com a gente, seja doença, seja a nível psicológico, seja emocional, qualquer um deles, é uma percepção que está mal colocada. É Fala um mais. Porque eu vejo mesmo como se fosse uma geometria que a pessoa está carregando com ela. E ela tem pontos que se conectam dentro dela e pontos que estão com nó e pontos que estão desconexos. Hum, E a minha cura acontece justamente nesse ponto, porque consigo ver onde é que estão esses nós e essas desconexões. Eu trago a informação que a pessoa precisa para ela conseguir conectar ou desconectar aquilo que precisa desconectar. Mas aqui é aham, que está a grande questão. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, conseguimos acessar as nossas versões mais saudáveis, as nossas versões, as melhores versões, da forma que a gente quiser. Da forma que a gente quiser, não, a gente consegue, não é da forma que a gente quiser. Às vezes a gente não acha o que que precisa ser, o que precisa de ser feito. aham, Porque nós temos muitos condicionamentos a nível social, nível global e nível individual, para sermos determinada coisa, para fazermos as coisas de uma determinada maneira, para nos encaixarmos nessa sociedade, isso cria bloqueios que depois se transparecem em doenças físicas, saúde mental, saúde emocional, que com a clareza necessária a gente cura. aham. Tem algum exemplo, assim, que você consegue trazer, assim, o que que era uma percepção que estava causando ali dor, sofrimento, e o que que é uma mudança de percepção que traz a cura? Olha, por exemplo, às vezes a pessoa chega até mim. Porque você precisa de vários momentos diferentes da vida, não é? Mas vamos contar um caso geral. Às vezes a pessoa chega até mim e, e me diz assim: "Já tenho estudado muitos anos sobre isso, estudo muito sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre filosofia, já fiz isso, já fiz faculdade disso, já trabalhei nisso, nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã". Tem um repertório gigante de várias coisas que a pessoa fez, experimentou e continua, e continua, e continua, mas ela não consegue chegar na resposta que ela precisa. Mas ela Hã, não consegue chegar à conclusão que ela precisa. Ou então ela está com uma doença, ou está com algum problema, e não sabe qual é que é a solução. O meu papel, nesse momento, é mostrar para a pessoa onde é que estão os pontos em que ela não está dando atenção e os pontos que ela está dando demasiada atenção. hum, Às vezes está dando muita importância, por exemplo, a um status social, dando muita importância, por exemplo, àquilo que é uma projeção externa que os pais ou sociedade esperam dele, marido, mulher, e não está, de fato, ouvindo aquilo que ela quer, aquilo que ela compreende. E aqui é o ponto-chave é a pessoa parar para se compreender, porque ela não vai conseguir assimilar tudo aquilo que existe. E mesmo as coisas que você estuda, que você aprende, você nunca vai assimilá-las por completo. Você só vai uhum, assimilar a parte que você segue. uhum, Enquanto você não para
para entender de verdade aquilo que você entendeu, você fica muito confuso. E muitas vezes a pessoa acaba por ficar anos e anos e anos estudando, estudando, entrando numa religião e naquilo e não sei o que, não sei o que, e tem vários compromissos e tem a sua agenda super lotada porque acha que ela precisa de chegar a todos os lugares para conseguir chegar no lugar que ela precisa. E esquece de parar, Aham. respirar, sentir. Às vezes são coisas são pequenos detalhes como esse, não é Sim, só em todos os casos, não é, mas às vezes são pequenos detalhes como esse, que a sim. pessoa está excessivamente procurando fora Uhum. aquilo que ela devia ter aqui dentro, que tem aqui dentro, só que ela não para olhar. Sim, sim. Isso é um exemplo, por exemplo. E a cura Sabe, acontece pode falar, pode falar. isso eu vou correlacionar com uma coisa que às vezes eu percebo, que é na minha vida, que é, às vezes eu tô tentando resolver uma coisa, e aí eu tento aqui, tento ali, vou, estudo, vou atrás, pesquiso, tal, não consigo, e de repente acontece alguma coisa que dá um estalo, que me mostra uma resposta que eu falo: "Gente, sempre esteve lá, como é que eu não percebi que estava ali?". E era só uma mudança mesmo de percepção, mas que eu, sei lá, por que cargas d'água não me permiti entender aquilo daquele jeito. E eu fico fascinado de perceber como que estava é engraçado, já estava ali, só que eu não tinha a capacidade de alcançar aquilo. Isso é que eu acho que é, às vezes pode parecer óbvio, né, mas não é nada óbvio, uma coisa que tá Não é. ali, essa virada de percepção é uma coisa, assim, às vezes pode levar vidas pra gente conseguir ter. Sim, sim, sim. Aliás, agora que você está falando isso, eu até me lembrei de uma coisa com uma amiga muito próxima minha, que a gente está conversando, que ela está nessa questão do: "Como é que eu faço para sair desse lugar, desse lugar?". Eu tento trazer explicação, só que a maioria das coisas não é porque a gente precisa de entender que o que a gente entende. Por mais que a gente mostre, às vezes a pessoa precisa de conseguir querer ver para conseguir ver. Mas uma conversa que a gente estava tendo, eu estava explicando para ela que ela tem, de uma certa forma, insegurança com o seu lado masculino, porque todos nós temos um lado feminino e um lado masculino, não é? E ela, por ter essa insegurança com o seu lado masculino, o seu lado feminino tenta tomar posse do lado masculino. Só que o lado feminino, ele é um muito subjetivo, ele é sutil, e o lado masculino é que é o objetivo, aquele que coloca o plano de ação. Torna as coisas concretas. Só que como ela não consegue ter essa confiança com o lado masculino, ela acaba por deixar que o feminino tome conta do serviço que deveria ser o seu lado masculino. Depois ela me contou, numa conversa também que parecia que não tinha nada a ver, mas que depois ela até riu, porque realmente é assim. Ela nunca conseguiu aprender a nadar, porque ela ia, né, mergulhava, ela sentava no fundo da piscina ou do lugar que fosse, ficava lá de boa, prendia a respiração, só que ela não conseguia flutuar e fluir, e deixar e nadar, entendeu? Por quê? E ela me perguntava: "Tá, mas o meu medo não é da água, o meu medo não é de me afogar, porque eu posso ficar debaixo d'água sem respirar, que tá tudo bem. O meu medo não é esse, o meu medo eu não entendo por que que eu não consigo de fato me colocar, aprender a nadar". E eu falei pra ela: "Amiga, você já reparou que você só consegue ter essa percepção porque você sempre sente essa necessidade de ter o chão debaixo dos seus pés. Para você nadar, você não tem chão debaixo dos seus pés, só que ela precisa desse chão, ela precisa de ter aquela coisa do: eu tô num lugar e eu tô no controle desse lugar para conseguir dar os próximos passos". Tá entendendo onde é que Tô conecta uma coisa entendendo, com a outra? tô entendendo. São coisas muito sutis, são comportamentos muito sutis, são questões que a gente acha que Sim, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas sim, tá tudo revelando como é que o nosso inconsciente tá se comportando. sim, sim. Eu tô percebendo agora, agora que você deu esse exemplo, como que é enxergar isso de um jeito com geometria, que, Sim, né, a partir de percepções. Assim, se eu tô olhando de um ângulo, eu percebo a realidade desse ângulo aqui, né, desse ângulo. Se eu tô olhando desse ângulo aqui, eu tô percebendo de outro jeito. A pessoa que tá ali, ela precisa do chão, né, é um jeito de perceber. Quando eu tô indo pra água, eu tô me forçando a ir pra um outro ângulo de jeito de olhar pra vida,
que não é o habitual. Nesse contraste, esse contraste que a vida está convidando ela, permite justamente ter essa virada, porque a consciência, eu vou tentar elaborar, hein, gente, Tá segura aqui perfeito, comigo, não, tá perfeito, uma coisa que eu continua, sério. tô tentando elaborar enquanto eu tô entendendo o que você está contando, que é, Uhum. a gente muda, a perspectiva de olhar para uma coisa, e é nessa mudança de perspectiva é que vira a percepção, A sua realidade muda. a sua realidade muda, né. Perfeito, perfeito, César, é exatamente isso, é exatamente isso. Agora, quando a gente fala em multidimensionalidade, é entendendo que isso está acontecendo em várias dimensões ao mesmo tempo, e não só aqui nessa física que a gente está. E É, daí a necessidade de entender as dimensões, porque elas não são apenas medidas, elas têm uma função na existência. Cada uma delas tem uma função para descrever esse todo. sim, sim. É isso que eu tô entendendo do que você tá dizendo. Eu não tô conseguindo colocar em palavras, que eu tô entendendo o seu jeito de enxergar, mas o que me vem é assim, então, multidimensionalmente, a gente tem várias perspectivas muito distintas para cada dimensão, e elas estão acontecendo simultaneamente na nossa experiência, né. É a história assim, né, o todo se divide para poder se sentir separado do todo, ou seja, a gente encarna aqui para se sentir separado do todo, para ter perspectiva sobre o todo. E aí, todos nós aqui somos zilhões de perspectivas, cada um é um universo e tendo Sim. perspectiva sobre a sua realidade aqui. E cada universo que a gente também está sendo infinitos universos acontecendo ali ao mesmo tempo, pra, né, de realidades sendo percebidas. Isso. E nessa Perfeito, perfeito, tô adorando. Sério, é isso mesmo. não é? É. Agora, esse exemplo que você deu dela nadando, eu achei que foi muito interessante mesmo, né, que é essa virada, o contraste que a vida coloca a gente para poder mudar de perspectiva, de ângulo, né. Muito legal, muito Isso, legal. é exatamente isso. Mas quando você me perguntou sobre cura, é aí, é nesses lugarzinhos lá que eu vou assim, ó, preciso de Uhum. fazer ali uma mudança ali, de mudar aquele ponto com aquele ponto. É assim que eu vejo, não é? Mas na verdade a gente traduz por palavras e por compreensões. Só que a forma que eu vejo é como se eu pegasse ali uma coisa que está conectada, um ponto que está conectado com outro, eu vou lá, desconecto assim, conecto com o outro, trago essa outra conexão. Eu tô Um jogo de vendo, brincar com geometria. eu tô vendo, é muito incrível, muito único o presente que você tá trazendo para esse mundo. Diferente, né? É, não, muito bacana, dá pra ver os códigos que você traz, sabe, me lembra um pouco, né, os grandes, psicólogos, assim, né, o Fritz Perls que criou a Gestalt terapia, o Jung, o Freud, eles faziam esse olhar, é que eles estavam no contexto ali de ciência e de tentar trazer algo profundo num contexto de tentar racionalizar, né, mas eles traziam esses códigos para perceber a experiência humana. Como a gente está agora já século XXI, pós-física quântica, a gente consegue falar das coisas de um outro jeito, né? A ciência já não é mais tão nascente assim como era no começo do século XX, a gente consegue trazer outras roupagens para olhar e começando a mesclar espiritualidade com ciência, né? E multidimensionalidade. Então, acho que você traz isso de um jeito tão fascinante, especialmente para quem gosta, né, Obrigada. dessa linguagem, desse jeito de olhar, eu fico fascinado, Hum. que é muito legal, Muito muito legal. obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz, porque é aquela coisa, sou muito encantada com com o meu trabalho também, porque passei a minha vida toda procurando por ele. Ai, maravilha. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Tem algum desafio, assim, que, puxa vida, que a vida te colocou, que você precisou, nossa, virar a chave, que na verdade te obrigou a virar a chave em torno dessas coisas? E ainda continua, porque Uhum. assim, mesmo trazendo todo o conhecimento que eu estou trazendo, ah, e tento colocar em palavras, para que ele se torne de fato uma prática,
A gente precisa de conseguir densificar essa percepção. E às vezes a gente, por causa do condicionamento em qual a gente vive, não é, a gente vive num planeta que tem determinadas regras e as pessoas têm determinadas percepções, querendo ou não, por muito aberta que seja a sua percepção, você acaba se condicionando também, porque você está inserido numa realidade, uma realidade coletiva. Por muito que você esteja em nível multidimensional, compreendendo muitas outras coisas, o seu corpo está aqui, a sua identidade está aqui, sua vida está aqui. E às vezes a gente tem esses desafios, com certeza, com certeza. E eu diria que neste momento, minha maior dificuldade é conseguir encontrar esse nem conseguir encontrar, lá está, é difícil falar sobre isso em palavras, porque não é que falte algo, eu não sinto que falta nada. Eu finalmente tenho calma na minha vida, não sinto pressa de chegar a algum Uhum, lugar ou fazer alguma coisa, porque tudo é, e eu estou, porque eu sei que estou, eu sei que chego lá. Só que às vezes a gente, mesmo estando, a gente ainda não está o suficiente. uhum. São várias camadas. Quanto mais a Entendo. gente entende, mais a gente tem camadas para descobrir, para desbravar. E mesmo com muito conhecimento, principalmente quando a gente tem muito conhecimento para trazer, para poder desmistificar, torna-se muito discrepante do resto da sociedade. Por isso, conseguir conciliar essa percepção com uma vida física, terrena, onde a gente ainda está numa fase de transição, onde as pessoas ainda não aceitam por completo aquilo que nós realmente somos, ainda é um desafio, Sim, ainda é um desafio. sim. Ah, sim. É o desafio de todos nós, né, que tentamos ser autênticos, né, diante desse mainstream e tal, né. Tenho visto, né, geração Z, geração alfa que tá vindo aí, já trazendo refresh muito grande para esse planeta. Muito, Jeito muito. de ser, de assim, tem questões que para as gerações anteriores, passa muito longe, né. Eu sou da geração Y e eu consigo ver a diferença, né, das gerações anteriores, assim, que quando eu tinha lá os 20 e poucos anos também, nossa, eu via com tanta diferença. Hoje, quando eu olho para a geração Z e a geração alfa, é enorme a diferença, então isso me dá uma otimismo. E pra mim é um olhar, assim, ver como que é pra você, quando a gente dá um zoom out, né, a gente consegue olhar mais de longe, perceber que, né, do ponto de vista macro da história aqui da onde vai a coisa, Uhum. até que tá dando passos largos, né, talvez muita coisa vai demorar ainda algumas encarnações aqui, mas são passos largos. São. Né. E eu tenho essa mesma sensação, essa que você descreve como: "Ó, tá tudo certo", e ao mesmo tempo tão Tá tudo tão errado. coisa pra coisas pra gente resolver. Ai, ai, que divertido que é estar encarnado, né. É. É engraçado, porque quando a gente para pensar nisso, que era muito a minha questão. Por quê? Pra que que eu tô aqui? Dói tanto, é tão cansativo, é tão agoniante, é tão, é tão tudo. Sim. Pô, Pra quê? Pra dá tanto quê? trabalho. Bastante trabalho. Mas depois, compreendendo cada vez mais profundamente essas ideias, a gente entende que, da mesma forma que a gente pode se sentir desafiado aqui nesta realidade, existem muitas camadas da existência onde a gente não tem qualquer desafio, porque a gente simplesmente é. E querendo ou não, viver uma eternidade nessa percepção também é entediante. Chega um ponto que a gente quer se desafiar, quer esquecer de tudo de novo, quer voltar a experimentar tudo de novo, da dor, da mais detalhista, da densidade mais detalhista que possa acontecer, só pra gente ter esse prazer de voltar a recordar, porque quando a gente tá lá muito tempo também acaba sendo muito mais do mesmo, entre Aham, aspas, aham. nossas aspas. Entende onde é que eu quero chegar? Entendo, quer dizer, perfeição demais começa a ficar entediante.
É aquela coisa, uma das coisas que me afastavam muito da igreja católica, principalmente, era a visão de paraíso e inferno. Porque diziam: "Ok, a gente vai morrer, você ou vai para o paraíso ou você vai para o inferno, mas para sempre, para sempre". E eu ficava pensando: "Mas o que é para sempre?". Eu não tenho vontade de ficar nem num lugar nem no outro para sempre, porque o para sempre é muito cansativo. Tanto fez, por muito que seja o equilíbrio, que seja harmonioso, vai ser ótimo por muito tempo, com certeza, principalmente depois de uma experiência como a da Terra, vai ser a melhor coisa. Mas, para sempre, o sempre é muito tempo. Da mesma forma que eu não me vejo vivendo calmaria eterna, como também não me vejo vivendo um sofrimento eterno. Não faz sentido essas ideias tão absolutas para sempre, entende? Perfeito. Por isso que eu falo assim, chega a ser entediante, porque eu imagino, por muito desafiante que seja a vida aqui na Terra, em todas as vidas que a gente teve aqui na Terra, chega um momento quando a gente chega naquela camada da consciência, onde a gente já se libertou dessas crenças condicionantes, a gente vai ficar muito feliz por um tempo, finalmente sair de lá, finalmente sair daquele lugar, mas vai chegar um momento em que você vai ficar: "Tá, mas e agora?". Uhum. Você pode sim, você vai estar vivendo num lugar harmonioso, você tem a possibilidade de criar o que você quiser, porque você é tudo, mas quando você sabe que você é tudo e que você é eterno e que você tem todas as possibilidades, cara, a gente precisa se desafiar, porque depois, né, pra que a gente tá Perfeito. Sempre tem novidade, né, sempre tem novidade. Isso eu acho muito fascinante dessa vida encarnada aqui na matéria, sempre tem novidade, a polaridade consegue sempre surpreender, se você aqui? permitir. Mas o que Exatamente. você ia falar? Não, eu ia dizer que o design da nossa geometria é feito para que as coisas não tenham essa por muito que a gente tenha essa percepção da eternidade, é sempre um vai e vem, um começo e fim, novas coisas acontecendo. O design das dimensões, elas estão ali para que a gente possa estar percebendo algo diferente a todo momento. Perfeito. Mesmo nessas camadas mais elevadas, a gente vai estar percebendo coisas diferentes. Só Uhum. que, dependendo da consciência que a gente tem, a gente pode se sentir mais desafiado ou menos desafiado. Quanto menos desafiador for, menor o nosso nível de interesse. Isso que entra essas guerras, essas questões de galáxias e seres e tal, que tem essa coisa de nos controlar. Não é que não esteja acontecendo, porque tudo está acontecendo, mas são perspectivas que nós adotamos só para a gente se desafiar, mais nada. Quer dizer, é pra gente poder ter essa a gente se permite ter essas experiências pra se desafiar, pra expandir, né. Expandir expansão essa aqui também, ao fim e ao cabo, não é ilusão não, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E assim, se a gente quiser intencionalmente criar a experiência que a gente quer experienciar, o que que você tem a dizer sobre isso? A gente quer, enfim, criar a nossa realidade. Aqui na nossa vida física, não é? É. É uma constante e profunda autoobservação, primeiramente. Saber que tipo de programações você recebeu, que tipo Uhum. de código genético você está carregando, que questões você está carregando para poder limpar ou superar ou mudar a perspectiva. E a partir daí, implementar as novas percepções e as novas ideias que você quer experimentar. Primeiramente, para que você consiga implementar as novas, você precisa de ir no mais ínfimo detalhe para saber onde é que está o ponto de conexão que te fez ter aquela crença profunda, aquela ideia Uhum. profunda, aquela percepção profunda. Muitas vezes geradas por traumas ou por interações em realidades paralelas que te deixaram bloqueado de alguma forma, que acaba por reverberando neste corpo agora. A partir do momento em que a gente entende quais são essas interações, esses traumas, essas conexões que foram mal feitas, a gente vai lá naquele detalhe e muda. Eu sou sempre assim, faço sempre essa comparação, né? A gente vai lá naquele detalhe, detalhe daquela informação, daquela situação, conexão que a gente tenha feito a nível inconsciente, para poder trazer uma nova conexão. Mas a gente só consegue fazer essa nova conexão entendendo e conseguindo dar o suporte necessário para esse personagem. Uhum. Porque o nosso cérebro, ele e o nosso ego, eles existem por um motivo, não é para nos prejudicar.
Não, é para que a gente consiga ter uma experiência mais coerente possível. Sem o cérebro, a gente não ia conseguir interpretar a realidade. Sem o ego, a gente não conseguia ter a percepção de individualidade. Toda a forma como o nosso cérebro foi se desenvolvendo para que a gente possa se sentir incluso nessa realidade, é uma base, uma rede de dados que está conectada de uma determinada maneira. Mas, para que a gente faça a reprogramação, para que a gente consiga de fato desfrutar, né, utilizar da neuroplasticidade, a gente precisa de colocar essa intenção na mudança. Aham. Só que a intenção, ela não começa só, ela começa aqui, mas ela não acontece só aqui. É um movimento e a sensação, movimento e sensação, movimento e sensação. A prática e a sensação. Se vamos imaginar que você quer começar a correr todos os dias de manhã. Não é algo que o seu cérebro está habituado, seu corpo não está habituado, não é algo que vai ser fácil para você. Mente, pelo menos um mês, não é, 21 dias, que é o que se fala na neurociência, mas por pelo menos um mês o seu cérebro não vai continuar rejeitando a ideia, porque ele sabe que vai ter que gastar mais energia para poder fazer aquele caminho, aquele percurso, que aquele que ele fazia antes. E por isso ele vai tentar te sabotar de todas as formas possíveis para ele gastar o mínimo de energia possível. Para além disso, além desse gasto energético que o cérebro não quer ter, tem uma outra questão, que é ele só adentra numa nova rotina se ele se sentir seguro nessa nova rotina. Se o cérebro, se por algum motivo, vamos imaginar que você tem essa intenção de começar a correr de manhã todos os dias. E você começa a correr e acorda todos os dias, 6 horas da manhã, para poder fazer essa corrida. Mas você, por algum motivo, tem uma questão interna da forma como as pessoas te veem. E por isso você fica com vergonha de correr. Uhum. Nem é pelo exercício em si, mas sim pela forma como as pessoas te veem fazendo exercício. E vamos imaginar que você ouve algum comentário de mau gosto de alguém falando com você um dia, num Uhum. desses dias que você acorda cedo. Automaticamente, o que que vai acontecer no seu cérebro? Ele vai automaticamente voltar para a conexão anterior, não vai te Confirmar deixar, aquilo vai lá. confirmar aquilo que você já tinha e vai acabar, tentar cortar esse novo hábito que você está tentando fazer. Porque ele automaticamente se sentiu inseguro, ele foi atacado ali naquela nova ação que ele estava colocando. Tá entendendo a ideia? Isso, Sim. muito mais do que colocar o corpo em movimento, é entender o que que conecta esse movimento à sua experiência. Uhum. Isso que eu digo que às vezes são camadas tão profundas, que a gente precisa mesmo de mergulhar aqui dentro para entender. Porque às Uhum. vezes a gente acha: "Ah", tem pessoas que falam: "Ah, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, não consigo fazer exercício". Isso é o exemplo do para continuar o exemplo do exercício. E muitas vezes a pessoa nem é que ela seja preguiçosa, ela apenas não consegue lidar com as vozes mentais que ela tem sobre o olhar de julgamento das outras pessoas. E por causa disso ela se sabota, e por causa disso ela não consegue fazer esse movimento. Nem é pelo esforço físico, é pelo esforço mental e emocional. Uhum. Entende a ideia? Sim, Mas sim. para tudo aquilo que a gente quiser concretizar na nossa vida é isso, é você colocar a intenção, colocar a ação e entender onde é que a sua mente está reagindo, onde é que o seu corpo está reagindo e por quê. Porque você vai lá e corte aquilo que não serve mais. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Eu tô sentindo a energia ela dando uma movimentada. Deixa eu sentir aqui pra onde que vai agora. Maravilha. Joyce, o que que você gostaria de deixar de recado para quem está nos assistindo agora? Recado para quem nos está assistindo agora. Eu posso dizer a primeira coisa que veio aqui na minha cabeça. Saiba que o bagulho tá prestes a ficar louco. Explica mais pra gente. E já tá, né, na verdade já tá, mas vai se intensificar, porque a gente está num processo de transição planetária. Esse processo de transição planetária, ele é basicamente o quê? É a nossa perspectiva dimensional, que a gente está na perspectiva dimensional da terceira, da 3D, não é? E a gente está passando para a perspectiva dimensional da 5D. Essa mudança de perspectiva implica a gente fazer
revisitar muitos paradoxos e muitos bloqueios e muitas sombras que a gente tem dessa vida e de outras vidas. Por isso, tudo aquilo que está mal resolvido de alguma forma, vem à tona. Tudo. Mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, aquilo que está mal resolvido, individualmente dentro de cada um e coletivamente, virá à tona. Até que a gente tem visto um monte de revoluções, um monte de protestos, um monte de guerras aí acontecendo no mundo, porque existe muita raiva, mágoa, almas, injustiça, muita coisa que foi nada e que foi mantida ali numa caixinha dentro de cada um e que agora tá explodindo. E assim, a grande maioria nem são coisas que são dessa geração, são coisas de gerações passadas, mas que ainda estão reverberando na gente. E até mesmo porque a gente ainda tá vivendo a consequência daquilo que aconteceu nessas gerações passadas. Por isso a gente vai ver cada vez mais situações no planeta, com as pessoas, nos países, cada vez mais chocantes. E também estamos nos aproximando de uma conexão com seres interdimensionais, com seres que têm a possibilidade de viver além da terceira dimensão e estão, né, compreendendo, né, nos observando e comunicando também através de outras dimensões. Já estão, as pessoas já estão tendo esses contatos, mas vai chegar um momento em que será para todos. Será absoluto e que não terá ninguém mais terá dúvida se extraterrestres existem ou não. Isso é mais nesse sentido, as coisas vão ficar um pouco caóticas antes da gente conseguir encontrar aquela calmaria que a gente está esperando. E Uhum. esse caos, ele é necessário para limpar a poeira de baixo. Olha, eu escuto essa mensagem com, não sei se é otimismo ou esperança, mas me deu uma sensação assim: olha, tá na nossa mão. Se a gente for capaz, cada um, de olhar para suas sombras, porque todo mundo vai ser dado esse presente, essa oportunidade de olhar para sua sombrinha, aquela coisinha ali que ficou debaixo do tapete, e mudar a percepção. Quer dizer, ela estava ali, você só não conseguiu ver. Opa! Daí a gente Opa! tirou o tapete e começou a colocar, a faxina começou. Está subindo um monte de poeira. Exatamente. Bora, bora arregaçar as mangas e vamos fazer faxina, né. Isso. Mas é Excelente. como você disse perfeitamente, vai ser dada a oportunidade, está sendo dada a oportunidade para todos. Só uma parte terá essa capacidade de conseguir limpar aquilo que precisa de limpar. Vão haver partes nossas que não vão conseguir assimilar, que não vão conseguir aceitar, e aí a gente vai ter a tal bifurcação de realidades. Eu não sei se você já viu algum vídeo meu sobre isso, mas basicamente a bifurcação trata-se de uma mesma linha de tempo que se divide em 2. Essa segunda que continua na perspectiva pentadimensional, né, na 5D, e a outra que permanece na 3D. Uhum. Essa que permanece na 3D, vai continuar vivendo a sua experiência, tendo as suas encarnações, pode ter a experiência, por exemplo, do mundo voltar àquilo que seria o início dos tempos, a Idade Média, porque há muita destruição, perde-se muitas vidas e etc, etc, etc. Por isso a pessoa deixa de ter acesso à informação e conhecimento que a gente tem hoje. É como se a gente fizesse um reset mundial Uhum. e a gente perdesse a tecnologia e tudo, e o conhecimento que a gente tem presente no mundo hoje. Tá. Mas isso acontece para essa camada de linha de tempo que não consegue fazer limpeza. Por quê? A gente está em passos muito largos do avanço tecnológico, da consciência e conexão com o cosmos. Sem a consciência necessária para lidar com esses seres, só a desgraça, não dá para, nós não podemos dar acesso ou dar poder a pessoas que são inconscientes, a seres que são inconscientes. Esse planeta Terra está em teste. As pessoas que são capazes de fazer essa limpeza, capazes de reconhecer as suas sombras, conseguem dar esses novos passos e acessar as tecnologias, acessar a informação que ela precisa de acessar e fazer parte dessa nova camada de consciência, né, na perspectiva pentadimensional. Aqueles que não conseguem, também está tudo bem, eles não vão continuar nessa linha ascendente de evolução, volta no questão mais descendente mesmo. Ele tem aquele ponto, chega ali,
divide-se, Agora entende? deixa eu te perguntar uma coisa, Uhum. divide-se 2 linhas temporais, é Certo, isso? Vamos supor, uma pessoa que está nessa linha temporal aqui ascendente, ela vai, se trabalha, olha para suas sombras e tal, e tá nessa linha. Existe uma versão paralela dela que continua nessa linha aqui de baixo, ou ela sai dessa linha aqui de baixo e vai para essa outra linha aqui de cima, no seu ver? entendi a sua pergunta, a linha de tempo que tem uma versão paralela ou a pessoa? Não entendi. Ah, então vamos lá. A pessoa, a gente está numa bifurcação, tá, então vamos supor, eu estou indo nessa linha aqui, ascendente, então eu estou Certo, me trabalhando e tudo mais e eu vou se é que eu estou entendendo o que você está dizendo, pode ser que eu tô entendendo errado. Estou indo nessa linha aqui de realidade, numa linha que a gente vai ter um contato com extraterrestres, com seres interdimensionais e tal, e ok. Tem gente que não faz esse trabalho que vai ficar nessa linha temporal aqui, não é isso? certo. Pronto. Aí a minha pergunta é, a pessoa que veio para essa linha aqui, ela se separa das pessoas que estão nessa linha aqui, ou ela existe também nessa outra versão dela, nessa linha de baixo? É assim, é complexa a sua pergunta, por quê? A ideia de identidade, ela está muito aprisionada à nossa percepção tridimensional, porque nós somos várias versões do mesmo. Uhum, Mas quando você fala se existe uma versão dessa outra pessoa, sim, porque nós somos várias versões do mesmo, uhum, sempre. Agora nunca será a mesma identidade, aham, exatamente como a gente percebe aqui, nunca será exatamente a mesma, que terá outro certo. caminho, e às vezes até tem outro aspecto, porque a gente está falando de várias realidades ao mesmo tempo, e várias linhas de tempo ao mesmo tempo. Quando a Não gente é fala, parece simplifica muito só 2, né, são sim, infinitas. simplifica bastante, mas não, isso é para tentar dar essa ideia mais concreta e mais palpável possível para a mente Uhum, delinear. Mas nós somos versões uns dos outros a todos os instantes. Agora, nessa bifurcação em específico, aquilo que eu percebo e atenção, a minha percepção dentro daquilo que eu tenho recebido não significa que seja exatamente assim, mas é uhum, a forma como eu tenho percebido. No momento dessa bifurcação, nós vamos ter como se fosse um colapso, onde aqueles que estão nessa linha deixam de ver esses, e esses deixam de ver esses, como se houvesse uma catástrofe muito grande, onde acaba a vida de muitas pessoas. Por exemplo, vamos imaginar que esses aqui estão todos vivendo no Brasil, esses aqui estão todos vivendo nos Estados Unidos, só para comparar, pronto. aham. Imagina que, para essa linha de tempo onde os Estados Unidos continua existindo e as pessoas lá estão vivas, eles vão ver como se tivesse acontecido, sei lá, imagina um tsunami no Brasil e matou mais de quase toda a população. Para eles, aconteceu uma catástrofe natural, onde acabou com a vida de todos os brasileiros, né, que estão falando do Brasil, e eles deixam de ter acesso a essas pessoas. Para o Brasil seria o contrário, imaginando que aconteceu um terremoto ou aconteceu um tsunami que engoliu os Estados Unidos inteiro. Para Tá, eles vai ser como se essas pessoas não estivessem ali, que, né, entendi. deixaram de existir ali naquela linha de tempo. Mas isso é uma forma muito simplificada de explicar tudo isso, porque Uhum, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Todas as versões nossas estão ocorrendo em simultâneo. E nós temos versões nossas vivendo em todas as linhas paralelas. Mas aham, a ideia mais simples, a forma mais simples de perceber isso, eu acho que seria dessa forma. perfeito, perfeito. Faz sentido? Faz, você faz. São ideias complexas que você tenta simplificar, que, carregam uma mensagem profunda, né. Eu acho que também tem uma coisa dos códigos que você traz que chegam de um jeito, muito bacana. O que que a gente pode esperar da Joyce para os próximos anos? Minha intenção é continuar crescendo, é continuar persistindo nessas ideias, principalmente no que toca à filosofia e geometria, porque eu acho que é aquilo que nós estamos carecendo neste momento no mundo, é onde está a gente precisa desenvolver um pouco mais. No que toca o pensamento, a filosofia e a forma como a gente entende a geometria.
Maravilha, Joyce. Muito obrigado. Um prazer enorme ter essa conversa contigo. Prazer, César, foi um prazer para mim também, foi incrível conversar com você, a sua energia é incrível, adorei, e espero Adorei. que todas as pessoas tenham gostado muito da nossa conversa. Com certeza, com certeza. Obrigadão. E para quem está assistindo, um grande abraço. Obrigado por essa conversa que a gente pôde ter, né, todos juntos aqui. Obrigada, viu. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.